Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento os meus irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos dar sequência no que estamos aí fazendo, que é trazendo um estudo de volta à cruz de Cristo, no estudo desse livro, onde eu tenho aprendido muito e acredito que vocês irão aprender também com este estudo. Nós já estamos aí no terceiro tema, e Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem falado aos nossos corações. O terceiro tema que estamos estudando é o ritualismos judaicos como complemento à cruz de Cristo. Alguns ritos ou alguns rituais feitos e o povo ainda hoje integram dentro dos cultos nas igrejas, né? E o povo emprega esses rituais dentro dos cultos das igrejas. E isto tem levado o povo a um engano terrível. A minha última fala no áudio, ela foi no trecho aonde dizia: há notícias de denominações no Brasil onde os assentos foram retirados dos templos e os crentes ficam de joelhos em posição semelhantes à usada pelos judeus nas sinagogas. Nós sabemos qual é esta posição, né? Nós sabemos que é aquela posição onde eles ficam de joelhos, né, com o rosto no pó. De tempos em tempos levantam, adoram e tornam a se ajoelhar, né? Só que o que tange neste tempo ou nesta situação é acerca não de rituais, mas sim de pessoas que praticam tais rituais. Pessoas que não procuram conhecer a verdade, né? Não procuram conhecer a verdade. Pastor Ricardo, costumo dizer que se nós entendermos um pouquinho de submissão, nós vamos compreender que quando entramos na presença de um Deus Todo-Poderoso, nós temos que entrar sempre na posição inferior. Qual é a posição inferior? Cabeça baixa, concordando com a voz do seu mestre. Se nós entrarmos um pouquinho na era medieval, lá atrás, nós vamos ver que para um cavaleiro ser elevado a uma função maior ou um cargo maior, ele não recebia este cargo na mesma posição que o rei. Não. Ele tinha que colocar um joelho em terra, cabeça baixa, com outro joelho em guarda, e ali era batido sobre os seus ombros a espada. E então o rei dizia as suas palavras: eis que eu vos consagro a partir de hoje um cavaleiro e tal. E assim sucessivamente. Esta é a função do servo de um Deus vivo. E estar na presença dele sempre na posição de inferioridade, porque ele é. A Bíblia diz que os humilhados são exaltados. Então, se eu entro na presença de Deus com exaltação, com certeza eu serei humilhado. Mas se eu entro na presença do Senhor com posição de humilhação, o Senhor me exalta, porque a humilhação, ela não é para envergonhar o ser humano, não. A humilhação é para elevar o ser humano. Se hoje o pastor Ricardo é pastor,
é porque ele engoliu alguns sapos. Se hoje eu sou o profissional do volante que sou, é porque eu também engoli alguns sapos. Então, eu nunca sei demais para poder debater com quem sabe mais do que eu. Não. É necessário nós sentarmos para aprender, para lá na frente ficarmos de pé para ensinar. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Pai querido, eu me apresento a Ti, debaixo da Tua graça, pedindo, Senhor, que nos instrua pelos caminhos da Tua palavra, para que possamos, assim, meu Deus, ficarmos um pouco mais sabidos dentro do quesito Bíblia, para que ninguém nos engane com outro evangelho, mas que nós, sim, tiremos essas pessoas do mundo do engano e os tragamos para a luz, porque assim é a tua vontade. Amém? E graças a Deus. Pois bem, o livro vai nos dizer, como disse na última fala, nós falávamos acerca dos rituais usados pelos judeus nas sinagogas. E no meio dos judeus aqui no Brasil, existem muitos brasileiros, né? Mas enfim, a Bíblia, a história, o livro vai nos dizer, afinal, devemos ter a preocupação de celebrar as festas judaicas, usar quipá, colocar pano de saco, bandanas, ou banhar-nos de cinzas. O cristão tem essas obrigações? O que diz a palavra sobre este assunto? Agora, como disse semana passada, como disse quarta-feira, acerca de opinião. Opinião ela tem que ser estudada, porque é um homem dando a opinião dele. Óbvio que ele tem alguns versículos bíblicos, porém, não devemos esquecer que quem está narrando o versículo é ele. Ele coloca o versículo na linha de pensamento dele. Então nós temos que estudar, prestar atenção para não tropeçarmos e não sermos indignos ou injuriadores ou criticar. Nós temos que ser balança justa. Amém? Pois bem, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho escreveu o seguinte sobre a rejudaização das igrejas. A rejudaização do evangelho tem um lado comercial e outro teológico. O comercial se vê nas propagandas para visita à Terra Santa. O judaísmo girava ao redor de 3 grandes verdades: um povo, uma terra e um Deus. No cristianismo, há um povo, mas não mais como etnia. A igreja é o novo povo de Deus, herdeira e sucessora de Israel, composta de homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 8. Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número... Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 9. Vai dizer a palavra do Senhor. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Então veja, Cristo é digno de abrir os livros, porque ele foi morto e reviveu.
E com o sangue dele nós fomos comprados. E só ele tem poder, dignidade, majestade de abrir estes livros. Só ele tem. Mas existe algumas pessoas semideuses na face da terra que não compreendem essas coisas. Existem pessoas que acham que eles também têm tais controles e querem assim o fazer. Em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1 e 2, está escrito: E havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos neste último dia pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então veja, o Senhor Deus falou também por intermédio de Jesus Cristo, a quem constituiu também todas as coisas. Agora, nós temos que compreender que nem todo mundo vai chegar ao ápice da compreensão. Vai existir pessoas que você vai ter que desenhar. Vai existir pessoas que você vai ter que fazer desenho para que ela compreenda como foi que ele foi comprado, como foi que ele foi resgatado. E aí aonde eu te chamo a ser um pouco mais maleável. Mas não há uma terra santa. No cristianismo não há lugares e objetos santos. O prédio onde a igreja se reúne e que alguns chamam na linguagem do Antigo Testamento de santuário, não é santuário nem morada de Deus. É salão de cultos. O Eterno não mora em prédios, mas em pessoas. Elas não são um santuário. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 24, onde vai dizer que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Concordo em grau, gênero e números. Porém, existe uma relevância nessa história. A Bíblia também diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali ele se faz presente. Os homens que nos templos, na igreja, vão, não moram lá. Porém, lá se reúnem. E aonde estiver 2 ou 3, a presença do Espírito está ali. Então, nós temos que ter mente sã para compreender que o Senhor, ele não habita na igreja. Ele habita em nós. Mas aonde nós estivermos para adorá-lo, ali ele estará também. É o que muita gente não para explicar. Muita gente não para ter aquele, sabe? Ô, meu irmão, faça assim. Olha, vamos fazer de acordo com a Bíblia. Não, eles lançam para você alguma coisa dizendo não pode, não faz, não é assim, mas também não explicam por que não pode, por que não deve fazer e por que não é assim. Não param para explicar. Não param. Nós temos que ter a mente aberta para compreender, para compreendermos que Deus, ele não habita na igreja. Não, Deus não habita em igreja. Templo feito por um de homem, não. Não. Mas em compensação, ele habita em nós. E aonde nós estivermos, reunidos em nome dele, ele se faz presente. Primeiro aos Coríntios,
1 aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número... 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 13. Versículo de número 16. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16. Diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão dois numa só carne. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo aos coríntios, que quem se ajunta com a impureza também impurifica o corpo. Por que que ele trouxe aqui a meretriz como um exemplo? Porque, lamentavelmente, o meio mais profano que o homem tem de se impurificar é descendo aos baixos calão da terra. Lógico que nós podemos pegar aí algumas coisas e colocar como um exemplo de impureza. Por exemplo, o cigarro, a bebida, enfim, toda sorte de maldição pode purificar o corpo. Mas a meretriz, ele colocou como um exemplo porque acaba fazendo um elo. Todo mundo que se deita com a meretriz, se ele não vigiar, ele acaba pegando um sentimento. E quando pega um sentimento, aí pronto, perdeu-se o caminho de volta, perdeu-se o caminho de casa. Então, quando Paulo diz, ou não sabeis, vamos aqui pegar do versículo de número 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Então Paulo está dizendo, olha, o corpo de vocês é santo, o corpo de vocês é preparado, o corpo de vocês é separado, o corpo de vocês é excluído das coisas da terra. Mas ainda há alguns de vocês que se importam em fazer coisas erradas. Peraí, pastor, mas o que tem a ver esta meretriz com o texto ou o tema que o senhor está falando acerca da lição? É porque tudo aquilo que eu pratico fora das Escrituras, eu estou debaixo do pecado e da lei. Quando eu pratico o pecado, eu pratico cultos irracionais. Pratico impensáveis. Eu só vou pensar depois que pratiquei, porque se eu pensar antes, eu não pratico. E aí é o perigo, aí é o problema, porque quando eu deixo de raciocinar antes, quando eu deixo de pensar antes, o que eu faço? Eu já pequei, eu já me perdi. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 12. E isso nós vamos falar até quando Deus nos der fôlego de vida. Romanos capítulo 12, Paulo rogando aos irmãos, veja, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora, peraí, vamos parar um pouquinho aqui e pensar. Como é que eu posso apresentar o meu corpo a Deus, sendo um corpo puro, santo, em sacrifício agradável a Deus? Me excluindo das coisas da terra. Eu me excluo, eu saio dos desejos da carne, que os desejos da carne permeiam na terra. Veja só, eu vou colocar aqui doces. Comer chocolate demais, uau, é muito bom, é uma delícia, mas eu sei que lá na frente aquele chocolate ele vai trazer um desconforto
ao meu organismo estomacal. Ele vai trazer um desconforto. Por quê? Porque eu pratiquei, talvez não cabe aqui, mas eu vou dizer, que a gente fica mais ou menos inteirado, eu pratiquei o culto de glutonaria, glodícia, zóio gordo, zóio grande, esfomeado. Eu podia ter sido equilibrado, embora com pecado meretrício não há equilíbrio. Entende? Só um exemplo, é um exemplo que eu estou dando. Outra coisa, é a história de tomar a cerveja sem álcool. A Bíblia diz, foge da aparência do mal. Se eu estou bebendo uma cerveja sem álcool, eu estou pensando, não tem problema nenhum, não faz mal nenhum. Em compensação, um irmão passa, lamentavelmente, ele me viu com uma garrafinha de cerveja na mão. Eu transmiti para ele aquilo que eu devia fugir, a aparência. Eu estou bebendo. Aí ele conta para um irmão que não controla a língua. Esse irmão conta para outro, conta para outro, conta para outro. Quando vê, eu caí na graça, ou melhor, eu caí na desgraça da língua do povo. Entendeu? Então, quando Paulo diz que nós temos que apresentar os nossos corpos perfeitos, sacrificados, em culto racional ao Senhor, ele está dizendo, foge das coisas terrenas, foge das coisas mundanas. Por quê? No versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, quando eu transformo o meu entendimento e começo a olhar para algumas coisas e dizer, isto não agrada a Deus, e óbvio, se não agrada a Deus, não deve agradar a mim, eu estou transformando a minha mente. Porque no versículo 3 diz, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida de fé, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha aí. Então quando eu dou lugar para minha mente transformada, olhar para as coisas e dizer, isto não é de Deus, não tem quem possa me fazer tropeçar ou pecar. Não tem quem possa, porque eu estou transformado por Deus. Eu estou transformado. Então, voltando em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 16, Paulo está dizendo que quando nós nos deitamos, ou quando o homem e a mulher se deita com meretriz, não pensa a mulher que não existe meios meretrício para o homem, existe. A prostituição ela é ambígua, o adultério é ambíguo, né? O pecado é ambíguo. Ambíguo quer dizer, no seu original, dois sentidos em um só movimento, dois sentidos em um só motivo. Então, entenda, quando o homem se deixa levar, ele cai. E aí Paulo vem dizendo, não sabeis vós que sois templo de Deus. Sois templo de Deus. E se eu sou templo de Deus, eu não posso permitir que a minha alma, o meu corpo, o meu desejo fale mais alto. Não. A minha alma, mente pensante, o meu corpo tem que trabalhar de acordo com a minha alma. O meu corpo tem que trabalhar de acordo com a minha alma. Se eu não quero fazer, eu não faço. E agora Paulo vem dizendo, em 1 Coríntios 3,16, vem dizendo, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Nós lemos 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16, 15 e 16, e agora 1 Coríntios 3,16. Então, se nós temos a convicção de que andamos de acordo com o querer do Senhor, nós não devemos aceitar esses convites, aceitar estas barganhas, aceitar estas coisas. Por quê? Porque Deus nos separou para sermos diferentes.
Também em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 9, 19, vem dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Veja só, Deus, ele não habita em templo de homem. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita em casa. Deus não habita em prédios. Deus não habita. Mas vamos aqui. Vamos pensar um pouquinho. Tic-tac, 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 tic-tac. Peraí, então a minha casa não pertence a Deus. Então a minha casa não pertence a Deus. A minha casa pertence a qualquer um, menos a Deus. E agora? E agora? Você sabe por que muitos crentes hoje, dentro das casas que moram, andam de qualquer jeito? Sabe por quê? Sabe por que os crentes dentro de casa saem do banho, desnudo, passa perto dos filhos, como se estivesse passando perto de ninguém? Sabe por quê? E eu falo isso, irmãos, eu não estou aqui conjecturando, não. Eu falo porque eu já vi, tá? Eu falo porque eu já vi. É porque na casa dele manda ele. Coisinha simples, ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, capítulo de número 10, se não falha a minha memória, que Noé, depois de sair da arca, plantou uma vinha de uvas. Aquela vinha deu uma carga linda. Ele pegou e fez vinho. Fez vinho. E como ele era dono da vinha, preparou o vinho, bebeu e embriagou-se. Embriagou-se. Ou embriagou-se. E entrou para dentro de sua tenda, tirou a roupa e ficou daquele preço. Tranquilão. Os seus filhos o viram. E infelizmente, um foi e contou para os irmãos. Os outros dois vieram com aquele que viu, vieram de costa e cobriram a nudez de seu pai. Em compensação, o pai, quando acordou da sua embriaguez, ficou sabendo do que fez e amaldiçoou seu filho. Entendeu? Entendeu? Às vezes, irmãos, nós temos que entender uma coisa: o que parece que não tem nada a ver faz uma diferença grande nas nossas vidas, faz uma diferença imensa, sabe? Então, se Deus não habita em templo humano ou em templo feito por mãos de homem, a minha casa então não tem nenhuma proteção. Óbvio que não. Porque o Todo-Poderoso não habita na minha casa. Ele habita em mim. Quer dizer, então quando eu viajo, deixo a minha família em casa, ele viaja comigo, a minha casa fica desguarnecida. Eu estou aqui respeitando a fala de um pastor conceituado, renomado, mas como eu disse, é opinião. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião. Você tem a sua opinião que é adversa da minha, sem problema. Nós temos opiniões. Nós temos opiniões. São pontos de vista. São pontos de vista. São pontos de vista. Então, eu prefiro dizer que Deus habita na minha casa. Porque se não fosse assim, o meu celeiro não era farto, as minhas finanças não estavam todas pagas, eu não teria um sossego, vamos colocar entre aspas, porque sossegado mesmo a gente nunca está, porque no dia que a gente ficar sossegado nós estamos fora da graça, porque nós somos soldados. Qual é o soldado que fica tranquilo no campo de peleja? O campo de peleja não é só lá fora, o campo de peleja também é dentro de casa, porque se não vigiarmos dentro de casa é aonde nascem as piores situações. Entenderam? Então, nós temos que compreender uma coisa: nós somos templo? Sim, somos templo.
Mas aonde nós estivermos, o Senhor está. Aonde nós estivermos, o Senhor está. E se eu habito em uma casa feita por mãos de homem, o Senhor, por sua vez, estando dentro de mim, habita na minha casa. Ele habita na minha casa. Eu estou na igreja, o Senhor também, Ele está na igreja. Ele está na igreja. Ele está na igreja. Nós não podemos simplesmente falar essas coisas e achar que, opa, não. Nós temos que ter um pouquinho de reverência. Porque se os olhos dele estão sobre todos na face da terra, vamos entender que ele, por ser onisciente, onipresente e onipotente, onisciente porque ele está em toda a mente, onipotente porque ele é forte e poderoso, e onipresente porque ele está em todo lugar. Por que ele está em todo lugar, menos na igreja? É o meu ponto de vista. Amém? Não tiro o mérito de ninguém, mas é o meu ponto de vista. Me dê licença. Me dê licença de também pensar. Ele pode não habitar, mas ele está lá. Porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele pode não morar, mas ele está lá. Agora, se ele quiser apagar o que diz a palavra dele, quem sou eu para dizer que ele está errado? É uma questão de visão. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente. Hebreus 3,16 vai também nos falar acerca da palavra do Senhor. Vai nos falar também. Hebreus 3,16. Hebreus 3,6 vai nos falar, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa. A que casa somos nós, se não somente conversarmos firmes com a confiança e a glória da presença até o fim. Aleluias. Hebreus 3,6, eu vou pegar na outra Bíblia, porque eu quero tirar isto um pouquinho mais, eu quero ler isso com um pouquinho mais de afinidade. Amém? Eu quero ler isso aqui um pouquinho mais de afinidade. Eu achei um pouco volúvel a leitura que eu fiz. Amém? E eu não gosto disso. Hebreus capítulo 6, capítulo 3, versículo 6, diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Opa, glória a Deus. Se nos conservarmos firmes na confiança da sua palavra, eu voltarei para vós. Se conserve. Abstenha-se do pecado. Saia da presença do mal. Porque Deus tem algo em específico para a sua vida. Deus não está mais perto de alguém em Jerusalém do que na floresta amazônica. Nos condomínios, favelas ou cortiços da grande cidade, no cristianismo santo não é o lugar, são as pessoas, não é o chão, é o crente. E Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Não temos terra santa, e sim gente santa. Olha só que interessante. Deus não está na igreja, Deus não mora na igreja, Deus não está em condomínios, Deus não está na floresta, Deus está nas pessoas. Maravilhas. Agora diz aqui, ó. Diz aqui. Mas Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Pronto. Deus pode ser encontrado até mesmo na igreja, até mesmo no templo. É qualquer lugar.
É qualquer lugar. É qualquer lugar. Não é só em mim, é em qualquer lugar. É em qualquer lugar. Nós temos que prestar atenção nessas falas. Embora, volto a dizer, é a opinião formada de um pastor já renomado. Amém? Glória a Deus. A propaganda gera uma teologia defeituosa. Pessoas vão a Israel para se batizar nas águas aonde Jesus se batizou. Ora, o batismo é único, singular e sem repetição. Ele segue a conversão e mostra o engajamento da pessoa no propósito eterno de Deus. Uma pessoa que foi batizada após conversão, e profissão de fé, numa igreja bíblica, não se batiza no Rio Jordão, apenas toma um banho. É sem o sentido filosófico do ser, é sem o sentido filosófico do ser e do vir a ser. De Heráclito ou Heraclito, aquele não é o Rio Jordão onde Jesus foi batizado, porque as águas são outras. As moléculas do hidrogênio e oxigênio que compunham aquele Jordão podem estar hoje em alguma nuvem ou na bacia amazônica ou no mar, até no Tietê. É mero sentimentalismo e não identificação com Jesus. É lamentável que pastores conservadores, quando se trata de teologia, batizam no Jordão os crentes já batizados. Isto é vulgarizar o batismo, tirar o seu valor teológico. Concordo, porque, na verdade, o batismo é um só. O batismo é um só. Eu também não concordo com esse negócio do crente ir daqui para lá para se batizar no Jordão. Até porque, vamos ser um pouco mais claro, sair um pouquinho desta complicação de palavras. As águas que batizou Jesus já não existe mais. Já não existe mais. Porque Jordão, no seu original, quer dizer rio que desce. Se alguém quisesse pegar as águas que batizou Jesus, devia fazer o quê? Jesus está se batizando, mira bem onde ele está se batizando, 10 centímetros de onde ele desceu. Na hora que ele desceu as águas, pegou um copinho. Aí era a água que Jesus se batizou. Caso contrário, não existe mais. O que ficou lá agora foi a propaganda, a fama do rio. Só que o Rio Jordão também é um rio onde houve paralisação das águas, é onde o rio em que Eliseu passou junto com Elias. Então, não foi o único, Jesus não foi o único a se batizar. O Rio Jordão, escribas e fariseus, alguns se batizaram por voz de João Batista, enfim. Então, é uma propaganda enganosa, mas se nós tivermos entendimento de Deus, nós jamais investiremos nessa propaganda enganosa. Jamais. Temos que ter essas coisas, que isso não nos leva a lugar nenhum. Uma vez batizado, é eterno. O batismo é eterno. Acabou. Ninguém pode, tem que batizar de novo. Não. Isso não existe mais. Uma vez batizado, batizado para sempre. Esta é. Tá? Não existe mais negócio de ter que batizar de novo. Não. Então, o que acontece? O que acontece é que as pessoas têm assim um pouquinho de má vontade em ler e aí acabam entrando por esses caminhos, tá? Do sensacionalismo de propaganda. Mas nós vamos aqui
é repreender este mal com os estudos da palavra. Não sou contra o turismo, faça-o quem puder e regozije-se com a oportunidade. Sou contra o entortamento da teologia como apelo turístico. Temos visto pastores com sal do Mar Morto, azeite do Monte das Oliveiras. Há algumas usinas, há alguma usina de beneficiamento de azeitona lá, e até crucifixos feito da cruz de Jesus. Pastores evangélicos, sim, há um fetichismo com terra santa, areia santa, água santa, sal santo, folha da oliveira santa e etc. No cristianismo, as pessoas são santas, mas as coisas não. A rejudaização caminha paralelamente com a superstição e feitiçaria. É parente da paganização. Não estou tecendo uma colcha de retalho. Tudo isto é produto de uma hermenêutica defeituosa e que não compreende as distinções entre os dois testamentos, nem os critérios diferentes para interpretá-los. Também não compreendem a pompa e liturgia do judaísmo, em contraposição à desburocratização do cristianismo, e que a palavra final de Deus foi dada em Jesus Cristo. É o Novo Testamento que interpreta o ato e não o... É o Novo Testamento que interpreta o Antigo e não o Antigo que interpreta o Novo. Outro fator abordado pelo pastor Isaltino é a tal restauração do sacerdócio. O pastor, visto como um intermediário da relação do homem com Deus, sabemos que no Novo Testamento o sacerdócio universal do crente fica claro. Nenhum filho de Deus precisa de sacerdotes humanos para ter acesso ao Pai. Temos a Cristo como o nosso mediador. Ponto. Eu costumo dizer que sacerdote, ele tem que existir. Por que ele tem que existir? Porque é o que guarda os preceitos do Senhor. Mas ele guarda os preceitos do Senhor não para ser melhor do que ninguém. Não, ele guarda para ser melhor para Deus. Para ser melhor para Deus. A Bíblia diz, lá no Antigo,